Antes de desembarcar no Brasil, o presidente Lula voltou a dizer que o ex-presidente Bolsonaro tentou dar um golpe de Estado. A declaração foi dada ao jornal espanhol El País. Na entrevista, o petista diz que Bolsonaro possivelmente estivesse pensando em dar o golpe no 1º de janeiro, durante a posse presidencial. Mas como tinha muita gente, adiou o plano por uma semana. Lula lembrou que mais de 1.600 pessoas foram presas e que os invasores das sedes dos 3 poderes eram uma organização criada por Bolsonaro e sua equipe. Lula disse ainda que o governo está empenhado em descobrir quem financiou os atos de 8 de janeiro. O petista declarou que Bolsonaro responde a muitas ações na justiça e que deveria também enfrentar a justiça internacional por ser, segundo Lula, o responsável pela morte de 350 mil pessoas durante a pandemia de Covid. Quem quer se arriscar a comentar, a iniciar aí o debate sobre essas acusações todas que Lula faz a Jair Bolsonaro? Me acosto a todas as declarações do presidente Lula. Eu também queria ratificá-las, uma a uma. Nós acompanhamos, enfim, no país, e não se trata, evidentemente, de qualquer tipo de posição simpática, né, que porventura alguém possa ter em relação ao presidente Lula, né? Mas acho que é bom senso, né? Nós sabemos muito bem o que o Bolsonaro fez nos últimos 4 anos, né? Em especial à frente do país na condução da pandemia, por ações e omissões criminosas, nós chegamos a atingir o triste número de 700 mil mortes, 700 mil vidas interrompidas, histórias, enfim, interrompidas, por ações e omissões criminosas desse governo genocida que já nos deixou, né, para o bem de todos, né? E os atentados contra a ordem constitucional, eles foram, enfim, se somando uns aos outros, né? Até pegando um gancho na resposta que eu dei no primeiro bloco, aqui na minha participação, né, respondendo um pouco também à provocação do querido colega Boris, né, nós estaríamos diante talvez de um chamado crime continuado, né? Foram várias ações delitivas que tinham o mesmo objetivo e o mesmo núcleo, né? O Bolsonaro atentou contra a ordem constitucional vigente, atentou contra o resultado das eleições e incensou essa horda que lhe dava apoio a praticar os atos que praticaram, enfim, no dia 8. Ele tem que ser responsabilizado por isso, né? Espero que ele seja declarado inelegível. Isso é o mínimo, né, que qualquer democracia moderna tem que esperar diante de ações tão, digamos assim, comprometedoras para o Estado de Direito e para a própria democracia do país. Boris Bolsonaro, diz Lula, possivelmente tentou dar um golpe, mas queria dar um golpe, né, pegando aqui. Na entrevista, Lula disse que Bolsonaro possivelmente estivesse pensando em dar um golpe no dia 1º de janeiro, mas como tinha muita gente na posse, adiou o plano por uma semana. É uma declaração política. Lula, como presidente da República, deveria ter dado, não deveria ter dado, acirra os ânimos no país? Bom, ele não cumpre uma promessa de campanha, que era unir o país. Já há muito tempo ele quebrou essa promessa e tem estimulado muito essa briga, né? Esse ódio que a política brasileira, nesse momento, apresenta. Mas o Lula acabou falando a verdade. É óbvio que o ex-presidente estimulou, né? Eu não quero dizer que ele sentou-se na calada da noite com os seus amigos e bolou aquela manifestação do 8 de janeiro, mas ele foi uma mola propulsora de todo esse movimento golpista mesmo. Acho que aí o Lula tem razão. Eu acho que o Lula tem razão. Eu acho que o ex-presidente Bolsonaro precisa ser submetido a um julgamento, por isso, né, esse conjunto levou muito as pessoas a se envolverem nesse golpe, até pessoas ingênuas que estavam lá em Brasília e não sabiam muito bem por quê, mas ele deve ter toda a chance de defesa que a justiça brasileira oferece, mas fica muito difícil dissociar, e aí o Lula colocou o ex-presidente Bolsonaro dessa tentativa de golpe.
Renato, a eleição foi 51-49. Quando a gente olha as pesquisas de opinião pública, não mudou muito desde então. As pessoas, a população brasileira, acredita que Bolsonaro tentou dar um golpe ou os apoiadores dele não se importam? Por que esses números não mexem? Por que tamanha cristalização? Excelente pergunta, Raquel. A gente tem pesquisado aí desde do final do período eleitoral até logo após o início, os atos antidemocráticos do dia 8. E o que a gente vê? Tem uma parcela considerável da população que sim, acredita no golpe e não se importa com isso. E simplesmente não se importa com isso na medida em que acreditam que as urnas foram fraudadas para favorecer o Lula dentro de um grande conluio com o Supremo e com tudo. Para essas pessoas, elas estão defendendo a democracia. E é isso que a gente precisa entender. Essa clareza que essa mesa de debate, que os analistas políticos sérios têm sobre a tentativa de um golpe, não está presente na opinião pública ou de parcela da opinião pública brasileira bolsonarista. Porque eles simplesmente se consideram vítimas de um golpe. Então, na verdade, na visão deles, seria no máximo um contragolpe. Agora, o que é importante? O importante é ressaltar a covardia do ex-presidente da República. O que nós tivemos é uma estratégia jurídica de preservar o Bolsonaro, de dar a sua própria cara a tapa, colocando os seus defensores na frente dos quartéis, colocando os seus defensores para invadir o Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional e o Palácio do Planalto. O que nós temos é um ex-presidente covarde que não assume as suas posturas. Se ele de fato defende isso, se ele de fato chegou a ver uma minuta do golpe, como foi encontrado na casa do seu ex-ministro da Justiça, se ele de fato acha que as urnas têm que ser fraudadas, por que ele não falou isso de uma forma mais clara no final da eleição? Hoje, no seu depoimento, o presidente, mais uma vez, foi covarde. Covarde em não assumir a sua posição. Falar que as eleições foram uma página virada não é aceitar o resultado das urnas. Ele não fez isso. E não fez por uma razão muito simples. O ex-presidente da República é um covarde. Joel, a CPMI, ela vai discutir exatamente qual versão vai prevalecer, certo? Se você quebrou tudo, todos os três poderes, porque Bolsonaro e seus apoiadores queriam dar um golpe, ou se era uma manifestação legítima, espontânea e os infiltrados barbarizaram Brasília. Quem consegue prevalecer no palco da CPI? Acho que essa ideia de infiltrados, ela já está descartada, assim, desde antemão. Eu vejo que mesmo muitos bolsonaristas, quando você vai colocando e mostrando, não tem nem como sustentar essa ideia de que eram infiltrados. Eram manifestantes, em alguma medida até quase enlouquecidos no seu extremismo, na sua devoção ao Bolsonaro, no seu ódio ao Lula, implorando por um golpe de Estado e que acharam que fazendo aquela invasão conseguiriam provocar as Forças Armadas a, de fato, destituir o governo ou destituir a justiça eleitoral, que fosse, fazer de algum jeito que revertesse o resultado das urnas. Isso está bastante claro. O que não está claro é até que ponto o Bolsonaro estava ou não estava junto dessas pessoas. O Bolsonaro e as pessoas, e os ministros mais graduados, aquelas pessoas ao redor do Bolsonaro que tinham mais influência no movimento e na força política, que é o bolsonarismo também. Uma coisa não tem dúvida, o Bolsonaro alimentou o discurso no qual essas pessoas acreditavam, o discurso que foi a base do pedido de golpe de Estado. Isso ele alimentou o tempo inteiro. Eu imagino, mas acho que também não tem provas ainda, que ele soubesse, ou no mínimo tivesse alguma ideia de que aquelas pessoas todas, aquela legião, bem como alguns oficiais, alguns ministros e algumas pessoas de cargo mais alto queriam, sim, um golpe de Estado. Agora, eu sinceramente não sei se o Bolsonaro tomou qualquer ação concreta, se ele deu algum comando, se ele deu algum
passo que seja para tentar fazer vir esse golpe de Estado. Ele insuflou no discurso, ele sabia, mas quem sabe a postura dele fosse: eu não vou fazer nada, se conseguirem dar um golpe por mim, ótimo, se não, sigo minha vida inocente sem ir para a cadeia. Não sei se isso foi isso que passou pela cabeça dele, mas acho que é um cenário plausível do que possa ser. E o que eu espero que a CPMI descubra, então, é esse vínculo. Se os golpistas, invasores, eram pró-Bolsonaro e queriam um golpe de Estado, isso não tem muita dúvida. A dúvida é: quão alto na hierarquia chegava esse conhecimento e esses planos? Será que chegava no Bolsonaro? Se não chegava no Bolsonaro, será que chegava, por exemplo, no general Heleno? Será que chegava no Braga Neto? Será que chegava no próprio Anderson Torres? Bom, ele tinha um documento ali, e ele disse que era um de muitos. Ele disse que ideias golpistas assim circulavam toda segunda-feira, tinha novas ali. Então era o discurso. Cada um recebia não era nem digno de nota você receber um documento daqueles. Era mais uma quinta-feira aqui, mais um documento. Então, assim, que esse discurso circulava e circulava muito, a gente já sabe. O que a gente não sabe é até que ponto, quão alto na hierarquia se sabia dessa invasão, e será que alguém ali fez alguma coisa para ajudá-la? Isso espero que a CPI nos ajude a descobrir. Eu tenho uma pergunta para a mesa, que eu não tenho conhecimento sobre isso. Se por acaso ele soubesse sobre uma tentativa de um golpe, que seria um ato ilegal, no exercício da presidência, isso seria prevaricação? Marco? Não há a menor dúvida, ele teria que agir de imediato, inclusive determinando que as forças policiais recolhessem ao sistema prisional aqueles que estariam atentando contra a ordem constitucional vigente, contra a democracia no país, né? Agora, a grande questão, eu não tenho a menor dúvida, né, respondendo um pouco da provocação do Joel, é que o Bolsonaro pelo menos participou, enfim, das cogitações, né, e incensou essa turma que lhe dava apoio, né, que dava sustentação a esses intentos golpistas, para praticarem os atos que praticaram. Ninguém tem dúvida disso, né? Ele estimulou, né, e você responde por isso, né? Não há a menor dúvida. Eu acho que a CPI vai ter a oportunidade, preservado o direito de defesa, o sagrado direito de defesa, que nós, democratas, queremos que seja respeitado a Chico e a Francisco. Ele vai ter oportunidade, enfim, que foi negada ao presidente Lula no bojo da perseguição implacável que ele sofreu. Ele vai ter oportunidade de se defender, ele vai poder constituir advogados, né? Vai ter que se valer da advocacia, uma atividade, enfim, contra a qual ele se insurgiu em diversos momentos, né? Vai precisar de um bom advogado, e nós vamos seguramente torcer para que ele possa exercer esse direito de defesa, porque, como nós dissemos, nós temos que ser coerentes, né? Coerência é um valor para o campo progressista e a gente não abre mão disso, né? Mas que ele incensou esses golpistas, eu não tenho a menor dúvida, né? Agora, como disse o Joel, talvez a CPI seja de fato um espaço para a gente enxergar até onde ele foi, né? Essas perguntas, enfim, estão sem respostas por hora, né? Cada um de nós imagina um resultado, mas nós só vamos saber com uma investigação, enfim, profunda, né? Por isso que eu acho que é bem-vinda essa CPI, né? A própria bancada, né, de situação se reposicionou, o deputado Lindenberg tem falado a respeito disso. Eu acho que a oposição deu um tiro no pé, né? Não tem a menor dúvida de que ela deu um tiro no pé.